Fazer uma oração então para começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Aparecida, Rainha do Brasil, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. É mais uma aula do Centro Dom Bosco. O tema da aula de hoje é Ecoteologia da Libertação, que é um tema que a gente já falou no CDB quando ainda era na outra sala um pouquinho menor do que essa, a época do Sínodo da Amazônia, né, para tentar explicar qual que era a chave, né, entender qual que era a chave que explicava um documento elaborado por membros da igreja, onde basicamente se condenava a evangelização dos povos, feito durante o descobrimento do Brasil e da América, e a diversas menções à tal da Mãe Terra, né, um documento elaborado por bispos da Igreja Católica. E a gente resolveu repetir o tema, falar mais uma vez de ecoteologia, por conta do que aconteceu nas últimas semanas na Igreja do Brasil com relação à campanha da fraternidade. Então, foi revelado, né, se é que já não estava mais revelada, uma crise no clero brasileiro, sobretudo entre os bispos, que chegaram a permitir que uma pastora protestante, abortista, elaborasse um documento que guiaria as consciências católicas durante o tempo da Quaresma. Então, não sei se vocês lembram, mas a última campanha ecumênica da fraternidade foi sobre o cuidado com a casa comum, que tem tudo a ver com esse tema de hoje de ecoteologia da libertação. Então, para dar uma continuação, tentar aprofundar mais um pouquinho, descobrir mais um pouquinho qual que é o verdadeiro problema que a igreja, pelo menos a igreja aqui no Brasil, atravessa hoje, a gente resolveu trazer mais uma vez esse tema. Bom, mas se a gente achasse que nós somos os únicos cristãos que viveram nesses 2000 anos de cristianismo, que passaram por alguma crise da igreja, nós estaríamos redondamente enganados. E isso é tão verdade que o Centro Dom Bosco publicou um livro de história da igreja, e é um livro que conta a história da igreja a partir das suas crises, né? A Barca e a Tempestades, né? O nome da série de livros. Então são 5 livros, são bem grossos, aqui dá para ver, e contam diversos momentos em que a igreja ela teve muito perto ou melhor, ela foi muito atacada, mas em momento nenhum ela naufragou. Tá? Então a história da Barca de São Pedro, a história da Igreja Católica, sem sombra de dúvidas, é uma história de perpétuos ataques, né? Assim como Cristo foi odiado, nós não poderíamos imaginar um destino diferente para a gente, né? Para a Igreja Católica. Então foram 20 séculos de as primeiras proibições do Império Romano, passando ali pela crise do arianismo, pela questão das investiduras laicas, pela crise do protestantismo, até chegar hoje no modernismo e nessa nova crise, né, que a igreja atravessa. Bom, é bem verdade que todas essas crises, graças ao bom Deus, também foram superadas, e sempre superadas por santos, né? Então, parece que o maior propulsor de determinada crise que atingia a igreja, ele era oposto por um santo que Deus enviava justamente para remediar o mal que havia sido causado. Então não tem como a gente não lembrar aqui, por exemplo, da grande crise que foi o protestantismo na igreja, e como a figura do Lutero ela é completamente oposta à figura de Santo Inácio de Loyola, de modo que Santo Inácio ele parece uma espécie de anti-Lutero, né? Lutero ele ficou conhecido pela desobediência, né? Pela infidelidade ao papado, e Santo Inácio, além dos 3 votos tradicionais, ele acrescentou um voto de obediência direta ao Santo Padre para os seus jesuítas, né? E Lutero e Santo Inácio nunca se encontraram pessoalmente, mas os seus filhos, sim, os seus filhos imediatos sempre se encontraram numa das dietas convocadas por imperadores da época. Esteve do lado da Igreja Católica São Pedro Fabro,
e do lado de Lutero, Melanchthon, né? Filipe Melanchthon, que é um dos primeiros protestantes, um biógrafo de Lutero, e com toda certeza esse foi um encontro nada ecumênico, né? Pelo menos não o ecumenismo como a gente entende hoje. Inclusive o que diz Ador Inhac na história de Santo Inácio, que a gente tem publicado aqui pela nossa editora, é que São Pedro Fabro foi tão formidável na defesa da igreja que obrigou o Melanchthon e os outros dois protestantes que estavam com ele a saírem da cidade, a fugirem, tamanha a ciência e a sabedoria daquele jovem padre. Ele morreu, salvo engano, com 42 anos de idade, era muito jovem ainda na época que isso aconteceu. E não tenhamos dúvida de que essa crise que a igreja atravessa hoje também, ela não é uma crise perpétua, tá? Uma hora isso vai passar. E a gente não sabe ainda quem é o santo que vai nos livrar disso, mas com toda certeza uma hora isso vai acabar. Se a gente pudesse notar alguma diferença da crise que a igreja enfrentou nesses 20 séculos para a crise que ela enfrenta hoje, a grande diferença, muito provavelmente, é que ela é uma crise sustentada pela própria hierarquia da igreja, né? Então, se os inimigos da igreja tentaram destruí-la por fora, e isso sempre aconteceu, perseguindo, matando, fechando igrejas, etc., hoje parece que são os próprios pastores quem sustentam a crise contra a Igreja Católica. E esse fato ele foi reconhecido em palavras do Papa Paulo VI, que se eternizaram, e que a gente vai citar aqui porque elas fazem parte do próprio título da aula, né? Então, o Papa Paulo VI disse assim: diremos que por alguma fresta misteriosa, não é misteriosa, por alguma fresta, a fumaça de Satanás entrou no templo de Deus. A dúvida, a incerteza, a problemática, a inquietação, a insatisfação, a confronto. Não se confia mais na igreja. Confia-se no primeiro profeta profano que veio nos falar em algum jornal, para correr atrás dele e lhe perguntar se tem a fórmula para a vida verdadeira. Entrou, repito, a dúvida em nossa consciência, e entrou por janelas que deviam estar abertas à luz, à ciência. Então, reconhecimento de que, dessa vez, a crise ela tinha entrado na igreja, né? Finalmente. Se ela sempre esteve por fora, combatendo os membros da igreja, dessa vez era uma crise intramuros, uma crise sustentada dentro da própria Igreja Católica. Bom, se nós formos em qualquer paróquia comum, perguntasse a qualquer católico comum, que hoje, por exemplo, deve estar bem afastado das missas dominicais por conta da situação da pandemia, que já não se confessava há muito tempo, que teve uma catequese muito precária, muito deficiente, enfim, entre outros pontos, a gente ia ver que a gente poderia chamar essa crise por vários nomes: liberalismo, modernismo e muitos outros. Mas o tema que a gente quer tratar hoje é um outro aspecto da crise, talvez a onda mais recente dessa problemática que a igreja enfrentou no século XX e se arrasta até hoje, que a gente vai chamar de ecoteologia da libertação. Tá bem? Então, o tema da aula de hoje é ecoteologia da libertação e a fumaça de Satanás. Vocês devem lembrar que no ano passado vazou uma carta que tinha sido assinada por mais de 150 bispos do Brasil contra o governo federal e o presidente da República, e depois a carta não foi divulgada, não foi divulgada, enfim, acabou depois vazando o nome dessas pessoas, né? A maioria eram bispos do norte e do nordeste do país, alguns já bispos eméritos, mas era uma carta de peso, porque era uma carta assinada por mais de 150 bispos do Brasil. Tem um trecho aqui da carta que eu escolhi citar para vocês, prestem atenção. É dever de quem se coloca na defesa da vida posicionar-se claramente em relação a esse cenário de pandemia. As escolhas políticas que nos trouxeram até aqui e a narrativa que propõe a complacência frente aos desmandos do governo federal não justificam a inércia e a omissão no combate às mazelas que se abateram sobre o povo brasileiro. Mazelas que se abatem também sobre a casa comum, uma palavra para a gente gravar, ameaçada constantemente pela ação inescrupulosa de madeireiros, garimpeiros, mineradores, latifundiários e outros defensores de um desenvolvimento que despreza os direitos humanos e os direitos da Mãe Terra.
Tá bem? Então, a primeira coisa que a gente tem para anotar, a carta começa assim, esse trecho que eu citei. É dever de quem se coloca na defesa da vida posicionar-se. Vocês devem lembrar que em 2018 houve 2 dias de audiência da DPF 442 no Supremo Tribunal Federal para discutir legalização do aborto, em claro crime de usurpação de competência do Poder Legislativo. Não houve carta de 158 bispos em repúdio ao Supremo Tribunal Federal. Então, quando fala que é dever de quem se coloca na defesa da vida posicionar-se, parece que naquela época não era. Tá? É duro falar essas coisas, mas a gente ligou para vários bispos e para conseguir que um outro se posicionasse foi um tormento. Parecia que a gente estava pedindo alguma coisa para eles impossível. Então, nunca houve uma manifestação geral quanto houve no ano passado. E o segundo ponto é que vocês vão se lembrar que durante vários e vários meses do ano passado, as igrejas estiveram fechadas e o povo ficou sem acesso à missa e sem a participação dos sacramentos. Vocês vão lembrar disso, né? Inclusive tem cidades agora que estão fechando de novo. Vocês lembram de alguma carta assinada por 158 bispos pela reabertura das igrejas? Né? Isso não aconteceu. Tá? Então eles não se juntam para defender o sagrado direito das pessoas em uma situação de pandemia onde muita gente morrerem em estado de graça e irem para o tribunal de Deus com a assistência dos sacramentos. E vocês também não vão se lembrar de nenhuma carta para defender a vida da criança indefesa no útero da mãe por conta dos desmandos do Supremo Tribunal Federal. Mas para cuidar da casa comum e para defender os direitos humanos e os direitos da Mãe Terra, há uma manifestação, né? E não foi somente essa, vocês procurarem mostrar muitas outras. Tá? É interessante, eu já citei, né? Essa expressão casa comum, ela vai aparecer muitas vezes no tema da ecoteologia da libertação. E vejam que a Mãe Terra, aqui, ela não é tratada somente como planeta, mas como um sujeito que goza de direitos, né? Os direitos da Mãe Terra. Tá? Então, esse é o primeiro erro que a gente vai identificar. Tá bem? Bom, como que a gente chegou nesse termo, né, de falar que a Mãe Terra, um documento assinado por mais de 150 bispos, citar a Mãe Terra? Outra coisa que é muito importante notar é que nessa carta inteira, não só nesse parágrafo, mas na carta inteira não existe nenhuma citação à Santíssima Virgem Maria. E essa é uma constante. Sempre que aparece a palavra Mãe Terra, a Virgem Maria não aparece. Parece que as duas, graças a Deus, elas não se dão bem. Né? Quando uma aparece, a outra está ausente. Sempre assim. Você nunca vai achar um texto onde as duas estão citadas. Quando eu estava procurando alguma definição de ecoteologia da libertação, alguma coisa que pudesse me ajudar a entender isso daí, eu caí numa entrevista do Leonardo Boff, proferida em 2011 a uma TV estatal, agora não vou me lembrar o nome, e a entrevistadora perguntava para ele, o que é essa tal de ecoteologia da libertação? Né? Uma entrevista concedida 9 anos atrás. E aí o Boff, ele fala aqui, eu vou dizer exatamente o que é que ele respondeu nessa entrevista. O eixo central da teologia da libertação é os pobres, a opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da vida e da liberdade. E nós descobrimos que não há só pobres econômicos, pobres raciais, pobres mulheres, mas existe o grande pobre que é o planeta Terra, explorado e devastado. Então, dentro dessa opção pelos pobres, tem que caber o grande pobre, que deve ser libertado, deve ser baixado da cruz porque está crucificado. E dessa reflexão nasceu a ecoteologia da libertação, que inclui o discurso ecológico como um elemento estratégico para realizar a libertação, que não é só humana, é de toda a comunidade de vida e do próprio planeta Terra, que é vivo, que é Gaia, um planeta que dá tudo que nós precisamos para viver. Tá bem? Então, aqui nessa definição do Leonardo Boff, nós temos as duas colunas que sustentam a ecoteologia da libertação. A primeira, a própria teologia da libertação. E aí vai dizer, o eixo central da teologia da libertação, os pobres, a opção pelos pobres, contra a pobreza, a favor da vida e da liberdade. Tá? Então, opção preferencial pelos pobres. Tá? E uma falsa opção preferencial, diga-se de passagem. E o segundo, o discurso ecológico, né, incluído como um elemento estratégico para realizar a libertação.
humano e do planeta Terra. Tá? Então, com essas duas colunas, a primeira da teologia da libertação e o segundo com o desenvolvimento posso dizer assim, do discurso ecológico das Nações Unidas, tá? A gente vai entender o que é a ecoteologia da libertação. Tá bem? Então, eu trouxe aqui um trecho, ele foi um trecho escrito por um protestante, tá? Mas esse protestante ele foi formado em universidade de jesuítas. E engraçado, a gente acabou de citar um caso em que um protestante debateu com um jesuíta, mas agora eles estão muito unidos. Tá bem? Olha aqui um trechinho, o que ele vai dizer. Seguindo na linha de uma igreja que se aliou ao poder, são vários pregadores e pregadoras que continuam dizendo que o seguimento de Jesus tem a ver somente com uma vida que busca o céu, que se encontra no além. E nesse sentido, todo e qualquer envolvimento com as questões terrenas deve ser somente para suprir o necessário para se viver. Ao mesmo tempo, são vários os discursos que colocam que as mazelas do mundo são da vontade de Deus, que tem o intuito de que as pessoas cheguem ao arrependimento e à conversão de seus caminhos. Em falas desse tipo, que revelam um Deus sádico, que gosta de fazer as pessoas sofrerem para mostrar que Ele é Deus e exige obediência, pode-se também perceber o fomentar de certa apatia social por parte daqueles e daquelas que se aliam ao poder para dominar o próprio povo, para que não se revoltem contra a desigualdade social, a injustiça e as mortes que ocorrem diariamente em nossas cidades, estados e países. Tá, então esse é um texto que eu achei na internet, salvo engano, publicado no site Dom Total, que trata do Cristo revolucionário. Tá? Então, basicamente, ele disse aqui que o Cristo que aponta para o céu, ele anula o Cristo que quer abalar as estruturas sociais, que quer realizar a revolução, o tal do Cristo revolucionário, que nunca existiu. Tá? Cristo nunca foi revolucionário. Bom, esse texto só pode ser entendido quando a gente entende uma coisa chamada de teologia da libertação, tá? Que é o primeiro das colunas que a gente escolheu aqui para tentar explicar a ecoteologia da libertação. Bom, a teologia da libertação é basicamente uma leitura marxista do Evangelho, tá bom? Mas o marxismo, ele sempre foi uma coisa condenada pela Igreja Católica. E para provar que não é o Lucas, não é o Centro Dom Bosco que está falando, mas o próprio magistério da Igreja, a gente trouxe aqui uma encíclica do Papa Pio XI chamada Divini Redemptoris, sobre o comunismo ateu. Então, algumas partes da encíclica a gente vai dar uma lidinha. Então, começa aqui, no segundo parágrafo já. Depois da miserável queda de Adão, como consequência dessa mácula hereditária, começou a travar-se o duro combate da virtude contra os estímulos do vício. E jamais cessou aquele antigo e astuto tentador de enganar a sociedade com promessas falazes. É por isso que, pelos séculos afora, as perturbações têm sucedido umas às outras, até a revolução dos nossos dias, a qual ou já surge furiosa, ou pavorosamente ameaça atear-se em todo o universo, e parece ultrapassar em violência e amplitude todas as perseguições que a Igreja tem padecido, a tal ponto que os povos inteiros correm perigo de recair em barbárie. Muito mais horrorosa do que aquela em que jazia a maior parte do mundo antes da vinda do Divino Redentor. Então o Papa faz um alerta que essa é uma revolução que parece ultrapassar todas as outras, inclusive toda a barbárie que havia antes da encarnação do Verbo. E ele vai explicar que revolução é essa. Vós, sem dúvida, veneráveis irmãos, já percebestes de que perigo ameaçador falamos. É do comunismo, denominado bolchevista e ateu, que se propõe como fim peculiar revolucionar radicalmente a ordem social e subverter os próprios fundamentos da civilização cristã. Então vejam como o Papa ele é muito duro para tratar do comunismo. Mas ele não foi o primeiro Papa a condenar o comunismo. E ele mesmo começa o primeiro capítulo da encíclica citando algumas das condenações anteriores. Então essa aqui do Papa Pio IX, na encíclica Qui Pluribus. Para que tende essa doutrina nefanda do chamado comunismo,
sumamente contrária ao próprio direito natural, a qual, uma vez admitida, levaria à subversão radical dos direitos, das coisas, das propriedades, de todos e da própria sociedade humana. E também o Papa Leão XIII, na encíclica Quod Apostolite Muneris. E é muito mais duro, né? Peste mortífera, que invade a medula da sociedade humana e a conduz a um perigo extremo. Tá? Então é uma coisa que está na tradição da igreja, a condenação do marxismo. Tá? Nunca deveria haver uma doutrina marxista, uma chave de leitura dos evangelhos que fosse marxista. E a gente chega aqui no segundo capítulo, nos parágrafos 8, 9 e 10, existem algumas tentativas de explicar o que é o comunismo. Eu não vou ler tudo, só alguns trechos. Então, no parágrafo 8. A doutrina comunista que em nossos dias se apregou de modo muito mais acentuado que outros sistemas semelhantes do passado, apresenta-se sob a máscara de redenção dos humildes. Tá? Então, aquele pseudo-ideal da opção preferencial pelos pobres. É um pseudo-ideal de justiça, de igualdade e de fraternidade universal. E aí o Papa segue, né? Não vamos ler tudo para não cansar. Então, no parágrafo 9, mais uma vez. Ora, a doutrina que os comunistas em nossos dias espalham, proposta muitas vezes sob a aparência capciosa e sedutora, funda-se de fato nos princípios do materialismo, chamado dialético histórico, e ensinado por Karl Marx, de que os teóricos do bolchevismo se gloriam de possuir a única interpretação genuína. Essa doutrina proclama que não há mais do que uma só realidade universal, a matéria, formada por forças cegas e ocultas, que através de sua evolução natural se vai transformando em planta, em animal e em homem. E depois no parágrafo 10. Além disso, o comunismo despoja o homem da sua liberdade, na qual consiste a norma da sua vida espiritual, e ao mesmo tempo priva a pessoa humana de sua dignidade e de todo o freio na ordem moral, com que possa resistir aos assaltos do instinto cego. E como a pessoa humana, segundo os devaneios comunistas, não é mais do que, para assim dizermos, uma roda de toda engrenagem, segue-se que os direitos naturais que dela procedem são negados ao homem indivíduo para serem atribuídos à coletividade. Tá bem? Então aqui uma série de denúncias, né, feitas de modo solene pelo Papa Pio XI, mas como a gente viu, também pelo Papa Pio IX e pelo Papa Leão XIII. Aliás, essa do Papa Pio IX muito próxima da publicação dos livros do Marx, para mostrar que desde o início nunca houve um momento em que a Igreja Católica ela se deixou enganar, depois ela viu que não era bem assim. Não, desde o início o comunismo é uma doutrina perversa e com certeza obra de Satanás. Mas o Papa faz um alerta no final, nos parágrafos 57 e 58, de que o comunismo, de início, ele se mostrou tal qual ele era, mas como ele percebeu que era uma coisa tão nojenta e tão fácil de se ver, que ele estava agora assumindo novas faces, né, para poder se deixar infiltrar, inclusive na própria igreja. E tem aqui no parágrafo 57. Vendo o desejo geral de paz, os chefes do comunismo fingem ser os mais zelosos fautores e propagandistas do movimento a favor da paz mundial, mas ao mesmo tempo excitam a uma luta de classes que faz correr rios de sangue. E sentindo que não tem garantias internas de paz, recorrem a armamentos ilimitados. Assim, sob vários nomes que nem por sombra aludem ao comunismo, fundam associações e periódicos que servem depois unicamente para fazerem penetrar as suas ideias em meios que de outra forma lhe não seriam facilmente acessíveis. Procuram, até com perfídia, infiltrar-se em associações católicas e religiosas. Assim, quase profético, né? Porque isso realmente aconteceu. E depois no 58. Procurai, veneráveis irmãos, que os fiéis não se deixem enganar. O comunismo é intrinsecamente perverso, e não se pode admitir em campo nenhum a colaboração com ele, da parte de quem quer que deseje salvar a civilização cristã. E se alguns, induzidos em erros, cooperassem para a vitória do comunismo no seu país, seriam os primeiros a cair como vítimas do seu erro. E quanto mais se distinguem pela antiguidade e grandeza da sua civilização cristã, as regiões onde o comunismo consegue penetrar, tanto mais devastador lá se manifesta o ódio dos sem Deus, como o Papa chama o comunismo. Tá bom? Então vejam, assim, a encíclica ela foi escrita, acho que em 1935,
Perdão, 1937, né? Ele foi tornada pública dia 19 de março de 1937. E ela foi muito profética, porque tudo o que ele falou aqui realmente aconteceu, né? O comunismo, de fato, ele se infiltrou dentro das associações religiosas, de modo que é impossível que alguém aqui nessa sala, ou alguém que assista o vídeo, não tenha tido ao menos uma experiência, uma homilia, ou uma aula em universidade católica, ou uma catequese, ou ouviu algum padre na internet que pensou, caramba, tem alguma coisa errada aí no que esse padre está falando, está faltando alguma coisa aí. E isso vai se adaptando aos absurdos com o passar dos tempos, né? Eu tive a experiência, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, de ver um padre na homilia citar Marielle, no Pai Nosso pedir para dar as mãos contra o golpe. Então você instrumentaliza a fé, né, e reduz aquilo que pode causar a revolução, né? Quanto mais a coisa pode causar a revolução, mais ela é útil para a propaganda comunista. Tá bem? Mas apesar disso tudo, não nos deixemos enganar, porque a igreja ela previu que isso estava acontecendo e ela fez uma espécie de condenação, né? Uma instrução publicada pela Congregação para a Doutrina e Fé, o antigo Tribunal de Santo Ofício, sobre alguns aspectos da teologia da libertação. Tá? Então a teologia da libertação é a teologia, a interpretação que o comunismo na igreja assumiu como identidade. Tá bem? Então eu peguei aqui só um trechinho também dessa instrução. Ela foi publicada em 1984. Muito próximo, inclusive, da publicação de um livro do Leonardo Boff, que lhe rendeu um chamado para responder ao que ele tinha escrito no livro Igreja, Carisma e Poder, 3 anos depois. Então está assim. A presente instrução tem uma finalidade mais precisa e mais limitada. Quer chamar a atenção dos pastores, dos teólogos e de todos os fiéis para os desvios e perigos para os desvios e perigos de desvio, prejudiciais à fé e à vida cristã, inerentes a certas formas da teologia da libertação, que usam de maneira insuficientemente crítica conceitos assumidos de diversas correntes do pensamento marxista. Esta advertência não deve, de modo algum, ser interpretada como uma desaprovação de todos aqueles que querem responder generosamente com autêntico espírito evangélico à opção preferencial pelos pobres. Nem pode, de maneira alguma, servir de pretexto para aqueles que se refugiam numa atitude de neutralidade e de indiferença diante dos trágicos e urgentes problemas da miséria e da injustiça. Pelo contrário, é ditada pela certeza de que os graves desvios ideológicos que ela aponta levam inevitavelmente a atrair a causa dos pobres. Muito forte isso daqui. Mais do que nunca, convém que grande número de cristãos com uma fé esclarecida e decididos a viver a vida cristã na sua totalidade se empenhem por amor a seus irmãos deserdados, oprimidos ou perseguidos, na luta pela justiça, pela liberdade e pela dignidade humana. Hoje, mais do que nunca, a Igreja propõe-se condenar os abusos, as injustiças e os atentados à liberdade onde quer que elas aconteçam e quaisquer que sejam seus autores, e lutar com seus próprios meios pela defesa e promoção dos direitos do homem, especialmente na pessoa dos pobres. Tá? Então, a instrução ela é feita para o seguinte, né? A gente não quer abandonar os pobres, mas o que está se pregando aí por intermédio da teologia da libertação não é verdadeiro amor aos pobres. Então pense num grupo que ficou muito fragilizado durante a pandemia, os doentes, né? A gente conhece relatos de padres que brigavam para entrar no hospital para poder dar assistência aos doentes, né? A assistência espiritual. Então, em momento nenhum foi negado que essas pessoas precisavam de ajuda, deveriam ignorar o atendimento. Não. Mas por que também não oferecer o socorro sobrenatural? Então, nesse sentido que a gente diz que a teologia da libertação acaba por trair os pobres, porque é um falso amor, né? Porque não é reflexo do amor divino. É um amor tão humano que acaba se tornando quase demoníaco, né? Então, são as pessoas que acham que estão ali ajudando os irmãozinhos pobres, os excluídos, mas que não tem um pingo de caridade sobrenatural. Tem um padre de São Paulo, não vou falar o nome dele, mas todo mundo aqui sabe quem que é, que foi pego aí, foi visto com um martelo, quebrando as coisas ali debaixo da ponte, aquelas pedras pontiagudas para poder
ajudar os moradores de rua. Será que esse padre, depois que ele fez tudo isso, ele pegou uma cadeira, sua estola roxa, começou a confessar esses irmãos? Será que isso aconteceu? Eu tenho quase certeza que não. Não vi, pode ser que tenha acontecido. Mas pela pessoa que fez, a gente sabe que é muito difícil que isso aconteça. Tá bem? Então, é praticamente a morte do amor sobrenatural. Você põe em evidência um amor meramente humano, mas que em nada reflete o amor sobrenatural. Então, a coisa não acontece, né? Não é o que São Francisco de Assis faria, por exemplo. Tá bem? Então, a gente pode resumir assim a história da relação do marxismo com a Igreja Católica. Sempre foi uma doutrina condenada pela Igreja. Nenhum Papa se deixou enganar pelo que a doutrina marxista pregava. E vimos as condenações do Papa Pio IX, Papa Leão XIII e uma solene do Papa Pio XI. Entretanto, como se estivesse profetizando o mal que estaria por vir, o Papa Pio XI também admitiu que estava começando a acontecer infiltrações da doutrina marxista dentro de institutos religiosos. Tá? E com o passar dos tempos a gente viu que isso realmente aconteceu. Foi o surgimento de um novo jeito de fazer teologia, a teologia da libertação, que é basicamente a morte da caridade sobrenatural em detrimento de uma muito falsa opção preferencial pelos pobres, que são usados nesse caso só para fazer revolução, né? É só massa para fazer a revolução. Bom, então o primeiro ponto está explicado, né? A teologia da libertação. O segundo ponto, ele é bem mais, como eu posso dizer, bem mais esquisito, né, que a teologia da libertação, porque você ainda vê, isso é uma coisa que vale a pena a gente notar, na teologia da libertação ainda aparece o Cristo, né? Tá lá Jesus revolucionário, Jesus quase militante do PT, mas Jesus está lá. Agora, quando você pega um texto da ecoteologia da libertação, não existe mais Jesus, não existe a Virgem Maria, então alguma coisa aconteceu, né, no meio do caminho. E esse segundo acontecimento, que cresceu paralelamente à infiltração marxista na Igreja, é o desenvolvimento da agenda ambiental das Nações Unidas. E a gente vai ver que essas duas coisas, né, teologia da libertação e agenda ambiental, se unem em uma pessoa. Tá? Aqui, ó. Leonardo Boff. E aí sim tem o nascimento da ecoteologia da libertação. Bom, falamos de teologia da libertação. Agora falemos de agenda ambiental das Nações Unidas. O primeiro, talvez o grande acontecimento que marca o nascimento dessa agenda ambiental é a publicação de um artigo em 1971 chamado Uma Terra Somente, né, um olhar para o planeta. Esse artigo foi escrito com a ajuda de diversos cientistas do mundo inteiro. Dois deles ficaram responsáveis por fazer o compilado de todo o material produzido. Mas o grande cabeça, né, do documento foi um bilionário canadense chamado de Maurice Strong. Tá? Eu vou escrever o nome dele no quadro, para quem quiser pesquisar depois. Tá aí, Maurice Strong, um bilionário canadense envolvido com petróleo e etc. Ele começa esse artigo agradecendo ao dinheiro da Fundação Ford, que sem ela não teria sido possível fazer esse documento. Mas o que importa é a gente saber que esse é o primeiro documento da história que relata o estado do planeta Terra. Então tudo que a gente tem sobre o mundo vai quebrar no meio, vai acabar a água, não sei, tudo isso aí é a partir de 1971, com a publicação desse artigo. Tá? Em 1972 acontece a primeira Conferência das Nações Unidas para tratar do tema do meio ambiente, né? É a Conferência de Estocolmo, na Suécia, se não me engano. E após o evento, fica-se acordado de se criar um organismo internacional subordinado às Nações Unidas, e que vai concentrar, né, a defesa no planeta Terra a nível mundial.
Tá? Esse é o PNUMA, né? Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. E para primeiro chefe executivo, primeiro diretor do programa, foi escolhido justamente o Maurice Strong. Bom, então ele começa aí a vida dele de defesa do meio ambiente com o cargo mais importante do assunto, tá bem? Bom, em 1976 acontece uma segunda conferência. Eu não sei se essa teve caráter mundial, mas foi uma conferência grande também. É a Conferência de Vancouver, tá? E nessa conferência, um índio chamado Thomas Baniatia, uma coisa assim, pertencente à tribo dos Hopi, que é uma tribo originária lá da região dos Estados Unidos, ele procede uma cerimônia de cura do planeta Terra. Tá? E isso é uma coisa importante para a gente destacar, que eu não sei se alguma vez alguma Assembleia da ONU já começou com a celebração da Santa Missa, né? Mas como a cerimônia de cura do planeta Terra já começou. Tá? E isso a gente só pode entender como infiltração do paganismo no organismo internacional. Mas ele faz um discurso no meio da cerimônia de cura que vale a pena a gente falar aqui também. Ele fala o seguinte, ó. Hopi e outros líderes espirituais nativos estão muito preocupados com as condições de nossa Mãe Terra. Eles viram os irmãos brancos, vocês, destruírem sistematicamente os povos nativos, como destruíram os recursos naturais. De acordo com nossas crenças e profecias, se essa destruição continuar, a existência do homem neste mundo logo terminará. Não estamos pedindo ajuda material das Nações Unidas. Estamos de acordo com a profecia Hopi, simplesmente tentando informar ao mundo o que vai acontecer se a destruição da terra e de seus povos originais continuar, como é conhecido por nossos religiosos anciãos Hopi. Tá? Então essa coisa de que a terra vai ser destruída é uma profecia de uma tribo indígena, a tribo dos Hopi. E ele vai seguir mais um pouquinho. Hoje, as terras sagradas onde vivem os Hopi estão sendo profanadas por homens que buscam carvão e água em nosso solo, para que possam criar mais energia para as cidades dos irmãos brancos. Isso destruirá nossos Hopi e outras pessoas com poluição, ar envenenado, falta de água e poluição da água e da terra. E aqui uma parte que a gente tem que prestar muita atenção. Um exemplo é a terra sagrada Hopi em ruínas, em toda a área dos Quatro Cantos, onde Arizona, Novo México, Colorado e Utah se encontram nos Estados Unidos. Tá? Então essa região é conhecida como Coração da Mãe Terra. Esta área os Hopi chamam de Tucanave e faz parte do coração de nossa Mãe Terra e tem sido um santuário e local sagrado para os Hopi e outros povos por muitos milhares de anos. Esta profanação de nosso centro espiritual não deve continuar, pois se continuar, a Mãe Natureza reagirá de tal forma que quase todos os homens sofrerão o fim da vida como agora conhecem. Tá? Então vejam, quase está amaldiçoando, né? Ele está curando a terra e ao mesmo tempo amaldiçoando as pessoas que habitam. Tá bem? Então é importante porque isso foi dito numa cerimônia das Nações Unidas. E isso vai ter repercussão, como a gente vai ver, na própria vida do Maurice Strong, tá bom? E no próprio modo como a agenda das Nações Unidas vai ser conduzida a partir dali. Tá? Mas é importante começar a notar uma coisa. A agenda ambiental ela não é uma agenda neutra. Tá? Não é uma agenda laica. O Estado laico é o Estado sem religião. A agenda ambiental laica é a agenda ambiental sem religião. Isso não acontece. Tá? Isso não existe. E toda vez que alguém se meter em assuntos com relação à agenda ambiental, vai em algum momento beber dos documentos produzidos por essas pessoas, tá? E vai ter que aceitar os termos delas, tá? Então é muito difícil que alguém hoje fale de meio ambiente sem falar de casa comum, sem falar de Mãe Terra. E esse foi um equívoco cometido, inclusive, pelo Santo Padre, a gente vai ver depois, na Laudato Si, que começa no seu primeiro parágrafo fazendo uma citação à Mãe Terra. Tudo bem que aqui ele faz uma citação no sentido de um trecho de um poema de São Francisco de Assis, que não morreu sem saber que havia América, e portanto sem saber que havia uma Mãe Terra, mas parece pelo menos uma imprudência. Você começar uma carta
com uma interra no primeiro parágrafo. Os ecoteólogos vão ficar felizes da vida. Caramba, ó, o Papa falou, as portas estão liberadas. Mas sigamos. Né? Esse trecho que a gente acabou de ler aqui do discurso do Thomas Baniakia é de 1976. Bom, em 1977, o Maurice Strong e a sua esposa, eles adquirem um território de 2 milhões de hectares nos Estados Unidos. E justamente o território que corresponde às fronteiras do Arizona, Novo México, Colorado e Utah, que eram onde se acreditava que ficava o coração da Mãe Terra. E o que a Hannah Strong vai dizer? Né? Isso é um outro lugar para pesquisar, chama assim Manitou Foundation. Manitou é uma entidade que se acredita que existe, que vive na Amazônia e que traz a chuva. Né? Então, ela disse que ela estava sobrevoando a área e a família estava cansada de morar no Canadá e queria achar um novo lugar para viver. E quando ela passou por essa região, onde fica o coração da Mãe Terra, ela sentiu para ela, pô, é ali que eu tenho que morar. E aí eles vão para aquela terra, começam a habitar ali, e aparece um místico da nova era, chamado de Glenn Anderson. E ele fala para ela assim, olha, eu estava esperando você chegar aqui. E aí o Glenn Anderson conduz ela para as montanhas, e ela relata que ela jejuou por 4 dias e 4 noites. E o Grande Espírito se comunicou com ela e falou que ela deveria procurar o líder dos Hopi, né, dessa tribo, que era a tribo dona do pedaço. E eu não consigo acreditar que ela não sabia. Ah, jura? Ela estava na conferência de 76 ouvindo o índio falar que ele era o coração da Mãe Terra. Mas ela é conduzida então aos anciãos, né? Os anciãos começam a discutir e falam que ela tinha sido, como assim, se tivesse sido escolhida para fazer parte de uma profecia, né? Que ali naquele lugar seria reconstruído o mundo, né? Seria um projeto de paz mundial, tá bem? E aí o que eles começam a fazer? Eles começam a convidar diversas religiões, né, para habitar. Então, se vocês olharem na internet hoje, essa é uma região onde convivem diversos monges, diversas tradições religiosas, inclusive carmelitas. Existem carmelitas nesse lugar, tá bom? E ali eles convivem numa grande paz mundial, soltando pombos brancos e outras coisas, fazendo grandes festas, dançando e cantando ao som de Caetano Veloso, uma grande festa, né? E o curioso é que ela diz isso numa entrevista, né? Isso aqui, na verdade, é uma maquete, né? O meu marido está lá fora, ele está mostrando como a coisa tem que acontecer, né? Lá fora, que ela diz na presidência do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Mas você precisa ter um exemplo, né? Então aqui é o exemplo, é assim que vai ser, né? Nós servimos de exemplo para que ele possa mostrar para o mundo. Então, o que é que leva a gente a crer, sabendo disso? Bom, que aquilo ali foi montado, né, aquela grande convivência entre as religiões, para que servisse como exemplo para um projeto que seria tocado a nível mundial, tá? E esse índio aí, o Thomas Baniakia, ele chega a relatar, né, que teria que se construir um grande centro onde todas as religiões pudessem conviver, pudessem fazer a mesma celebração, tá bom? Em menor ou maior grau, as Nações Unidas aceitaram esses termos. Isso realmente aconteceu. Tá bem? Bom, em 1992 acontece o grande evento das Nações Unidas, né, do Programa para Meio Ambiente. Curiosamente aconteceu aqui nessa cidade do Rio de Janeiro, que é o ECO 92. Né? Então era uma ideia de reunir líderes mundiais para criar uma estratégia a nível global para salvar o planeta Terra, tá bom? Nesse evento compareceu o Maurice Strong, compareceu o Gorbachev também, e compareceu o nosso querido frade Leonardo Boff. Tá? Então, para quem não sabe, Leonardo Boff estava proibido de ensinar nessa época, ele não poderia ensinar, não podia dar palestra. Se ele quisesse ensinar, ele tinha que se mudar, se eu não me engano, para as Filipinas. E ele foi lá e deu uma palestra, falou no evento, condenou o Papa, condenou outras coisas, mas tinha um cardeal, se eu não me engano, o núncio apostólico também compareceu ao evento e falou com ele: caraca, você não aprende, você não pode falar em público, você não sabe o que é obediência, não? E aí o que o Leonardo Boff falou respondeu:
bom, então a partir de agora eu deixo de ser religioso e eu passo a viver como Jesus Cristo, que não era sacerdote, não era religioso, era leigo da tribo de Davi, e ele se diz ali que ele se desfaz das vestes dele, que eu já acredito que nem usava naquela época. Tá bom? Então esse evento marca o definitivo afastamento do Boff da Igreja Católica. Bom, ficou um compromisso para esse evento, que era criar um documento, né, que nortearia dali em diante uma espécie de novo despertar da humanidade. Tá? No final das contas, esse documento não foi produzido. Mas as pessoas não queriam sair dali, as pessoas que eu digo os poderosos, né, sem pelo menos a intenção de produzir no futuro um documento que guiasse a humanidade num novo despertar, onde a Terra não seria mais tão ultrajada. Esse documento é a Carta da Terra. Tá bom? E foi escolhida uma pessoa para representar cada país. Adivinha quem ficou escolhido para representar o Brasil? Genésio. Foi o Genésio, ou Leonardo Boff. Tá bom? Então, nos 2 anos seguintes, houve diversas reuniões e tudo mais, começou a se debater, e isso construiu um documento. Tá? O documento da Carta da Terra, ele foi publicado em 2000, 8 anos depois da Eco 92, e ele... Não se fugiu a palavra, desculpa. Foi publicado em 2000 com a ajuda da Unesco e tomou diversas proporções, né? Ele ganhou alcance internacional, foi adotado integralmente por diversas nações. Mas é muito curioso que durante a construção dele, algumas coisas ficaram parecem meio obscuras, né? O Gorbachev, ele disse, por exemplo, que a Carta da Terra ela foi feita para substituir os 10 mandamentos. A gente não sabe até em que grau que ele fala, com que grau de maldade e com malícia, mas ele realmente falou isso, que a Carta da Terra ela guiaria o mundo em substituição aos 10 mandamentos. E é engraçado que eles levaram isso tão a sério que a Carta da Terra foi construída uma arca, né, chamada de Arca da Esperança. E dentro da Arca da Esperança foi colocada a Carta da Terra, né? Em uma alusão à Arca da Aliança, onde ficava depositada as tábuas com os mandamentos. E outra coisa legal é que essa Arca da Esperança ela foi construída com chifres de unicórnios. Então as alças para segurar a Arca da Esperança são alças feitas a partir de chifres de unicórnio. E outra coisa muito esquisita é que ela foi apresentada ao público no dia 10 de setembro de 2001, um dia antes do atentado. Né? Isso é muito esquisito também, com participação de membros da família Rockefeller. E ela foi levada a Nova York, à época, né? Como assim, uma espécie de tentar fazer uma cura espiritual na cidade, alguma coisa do tipo, né? Bom, a gente não precisa avançar tanto assim na agenda ambiental, mas o que é importante a gente notar, o fio condutor é esse, tá? Não existe neutralidade na agenda ambiental, tá? Ela está completamente permeada pela ideia pagã de que a Terra é um organismo vivo, não somente, como a gente viu no início daquela carta dos bispos, né, carta ao povo de Deus. Ela não somente goza de direitos, mas ela é quase um ente digno de adoração, né? Então, esse é o grande fantasma por trás da agenda ambiental, que quase nunca aparece muito explícito, é sempre uma coisa muito velada. Tá bem? Mas a gente, voltando agora um pouquinho no tempo, a gente viu que o Leonardo Boff, ele compareceu à Eco 92, tá? E ele é a figura que vai unir essas duas colunas da Ecoteologia da Libertação. Ele vem como uma pessoa da Teologia da Libertação, né? E lá ele vai receber o conhecimento da agenda ambiental das Nações Unidas. Como que a gente pode notar isso? Pelos próprios livros que o Boff escreveu antes e depois da Eco 92. Então, antes da Eco 92, o que o Boff escreveu? 1974, Jesus Cristo Libertador. 1981, Igreja, Carisma e Poder, o livro que rendeu a condenação ao silêncio pelo Tribunal de Santo Ofício. Em 1986, Como Fazer Teologia da Libertação. Tá? 3 livros escritos pelo Boff antes de Eco 92. Agora, depois da Eco 92,
1995, ecologia, grito da terra, grito dos pobres. 2008, ecologia, mundialização e espiritualidade. E a gente pode citar isso aqui, né? 2017, ética e espiritualidade, como cuidar da casa comum. Tá bem? Então vejam que o Boff parece ter havido uma transformação nele mesmo. Depois do século 92 ele começa a absorver um novo braço, uma nova ideologia, que é a agenda pagã ambiental das Nações Unidas. Bom, o Boff deu um discurso em 2009, foi proposto na Assembleia Geral das Nações Unidas que o dia 22 de abril não fosse mais o dia da Terra, mas o dia da Mãe Terra. Tá bom? E quem fez o discurso de apresentação foi o Evo Morales e em seguida foi o Leonardo Boff. Só gente boa. E no discurso fica muito claro, né? Muito claro que aquele Boff da teologia da libertação ou morreu ou mudou completamente de face. Tá bom? Então ele vai dizer o seguinte, ó, em nome da terra, nossa mãe, de seus filhos e filhas sofredores e dos demais membros da comunidade de vida, quero agradecer a esta 63ª Assembleia Geral da ONU por haver sabiamente aprovado esta resolução. Neste contexto, me permito fazer uma breve apresentação do fundamento que sustenta a ideia da Terra como nossa mãe. Desde a mais alta ancestralidade, as culturas e religiões sempre têm testemunhado a crença na Terra como grande mãe, Magna Mater, Inanna e Pachamama. Os povos originários de ontem e de hoje tinham e têm clara consciência de que a Terra é geradora de todos os viventes. Somente um ser vivo pode produzir vida em suas mais diferentes formas. A Terra é, pois, nossa mãe universal. Durante séculos e séculos prevaleceu esta visão até a emergência recente do espírito científico no século XVI. A partir de então, a Terra já não é mais considerada como mãe, senão como uma realidade sem espírito entregue ao ser humano para ser submetida, mesmo com violência. A mãe natureza, que devia ser respeitada, se transformou em natureza selvagem, que deve ser dominada. A Terra se viu convertida num baú cheio de recursos naturais disponíveis para a acumulação e o consumo humano. Ora, meus amigos, a gente viu então, né, que na teologia da libertação existe a figura do Cristo. Né? Pode não ser o Cristo Deus, mas pelo menos o nome está ali, Jesus. O livro do Boff, 1º, 74, Jesus Cristo Libertador. Em 81, Igreja Carisma e Poder. A igreja estava ali, pelo menos. Agora, nisso aqui, esse discurso que eu fiz em 2009, não tem mais. Não tem mais Jesus, não tem mais igreja, não tem mais nada. Tá? Todo mundo foi completamente substituído pela ideia da casa comum, né? Como se a igreja tivesse sido substituída pela casa comum, e a ideia de Deus substituída pela ideia da Mãe Terra, Pachamama, Inanna, como ele cita aqui. Vejam que é uma alteração muito significativa, né? Num teólogo. Tá bom? Então o Boff, sem sombra de dúvidas, ele é, assim como Karl Marx é o nome principal do comunismo, sem sombra de dúvidas o Leonardo Boff, ele é a figura principal da ecoteologia da libertação. Tá? Então às vezes a gente olha aquele velhinho, inofensivo, fazendo live com Lula, não, já deixei você fazer as minhas homilias, você é a pessoa mais inteligente que eu já vi. É uma pessoa perigosa. Tá? Não, eu tenho que justificar para vai estar na internet. Não é perigosa em termos de violência, vai matar alguém, vai bater em alguém na rua. Eu acho que não faria isso. Mas em termos de ensino, eu vim de uma paróquia de agostinianos. Né? Pô, eu lembro que as pessoas citavam o Leonardo Boff lá como se estivessem citando o próprio Santo Tomás de Aquino, ou o Santo Afonso. Né? Era o grande... Se a gente tinha que aprender algum autor, era aquele livro lá da Águia e da Galinha, graças a Deus eu nunca li, mas era o próprio Leonardo Boff que era citado ali. Tá bom? Então, é uma pessoa perigosa nesse sentido. Tá? Não dá para achar que é um velhinho inofensivo, é um louco que ninguém vai dar ouvido. Não é isso. Tá? É uma pessoa que, infelizmente, ainda parece ter muita influência na igreja. Ele chegou a dar uma entrevista, não lembro para quem, e ele disse que ele ajudou o Papa Francisco a escrever a Laudato Si. Esse fato nunca foi confirmado pelo próprio Santo Padre. Tá? Mas a Laudato Si, infelizmente, ela é um documento que aceita diversas vezes os termos da ecoteologia da libertação. Tá? E isso é um problema muito grave.
Por quê? Porque se isso não fizesse parte do magistério da igreja, seria mais uma dessas correntes loucas que passam às margens do magistério da igreja. Né? Tá lá, a ortodoxia está aqui e os problemas estão ali. Vão acontecer. Gente que erra vai ter o tempo todo. Nós mesmos aqui podemos errar também. Agora, uma vez que isso entra como uma carta encíclica assinada pelo Papa, aí mora o perigo. Porque as pessoas vão sentir o quê? Que isso aqui foi ratificado, foi confirmado pelo magistério da igreja. Tá bom? Então a carta começa assim, ó. Laudato si, mi Signore. Louvado sejas, meu Senhor, cantava São Francisco de Assis. Neste gracioso cântico, recordava-nos que a nossa casa comum se pode comparar, ora a uma irmã com quem partilhamos a existência, ora a uma boa mãe que nos acolhe nos seus braços. Louvado sejas, meu Senhor, pela nossa irmã, a Mãe Terra, que nos sustenta e governa e produz variados frutos com flores coloridas e verduras. Tá? Então, por mais que isso aqui seja uma citação de um poema de São Francisco de Assis, não parece ser pelo menos uma imprudência, num tempo em que a igreja está vivendo um ataque de um inimigo externo, que está substituindo o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, a Santíssima Trindade, os sacramentos, a graça, o pecado, a ascese, a teologia, pela Mãe Terra, pela teologia índia. O índio ele é visto hoje quase como se fosse o santo, né? O isento de pecado original. Não parece uma imprudência? Você abriu uma encíclica citando Mãe Terra. Então, por mais que seja uma citação, um poema, me parece, pessoalmente, sem querer fazer condenações, me parece, no mínimo, uma imprudência muito grande. Porque você vai dar asas para essas pessoas entrarem na igreja. Tá? Um outro parágrafo que parece ser muito problemático, o parágrafo 207, que é o parágrafo que cita a Carta da Terra. Olha aqui, a Carta da Terra convidava-nos a todos a começar de novo, deixando para trás uma etapa de autodestruição, mas ainda não desenvolvemos uma consciência universal que torne isso possível. Não se esqueçam que a Carta da Terra também foi usada para deixar para trás os 10 mandamentos. Por isso, atrevo-me a propor de novo aquele considerável desafio. Como nunca antes na história, o destino comum obriga-nos a procurar um novo início. Que o nosso seja um tempo que se recorde pelo despertar de uma nova reverência perante a vida, pela firme resolução de alcançar a sustentabilidade, pela intensificação da luta em prol da justiça e da paz e pela jubilosa celebração da vida. Infelizmente, não só isso que tem na Carta da Terra. A Carta da Terra aceita, por exemplo, os termos do gênero. Né? A Carta da Terra fala que o grande problema da humanidade é o tamanho da população. Tá bem? Então, aceitar os termos da ecoteologia da libertação é aceitar uma cosmovisão que não compactua com a cosmovisão da igreja. Tá? E não tem jeito. Eu não conheço pessoa que tenha produzido material em termos de meio ambiente que não vá, em algum momento, recorrer aos documentos produzidos pelas Nações Unidas. Então a pessoa vai acabar caindo em erro. Tem um amigo nosso, Marcos, lá do Centro Anchieta, lá no Espírito Santo, que ele está escrevendo um livro agora para falar de ecoteologia, para falar da própria agenda das Nações Unidas, dessa relação do paganismo com a agenda ambiental. Mas, tirando ele, não conheço outra pessoa que faça esse trabalho. Tá bom? Então, esse que é o grande problema. Se você tentar dialogar com isso aqui, você vai cair em erros que depois ficam muito difíceis de desfazer. Isso aqui já está publicado, não tem mais o que fazer com relação a isso aqui. Tá bem? E como não foi um documento produzido dentro da própria igreja, para falar de sacramento, eu acho que nós ainda somos soberanos. Para falar de salvação, para falar de cura da alma, isso nós ainda somos soberanos. Mas isso aqui, de cuidar do meio ambiente, a igreja para de se comportar como mãe e mestra e começa a se comportar como aluna. E o professor, infelizmente, é um professor muito pervertido, que é a própria ONU, né, e os seus diversos programas. Então é muito difícil entrar no debate
da agenda ambiental, seja lá o que for, sem cair nesses erros graves que atormentam as consciências dos católicos. Tá bom? Então esse que é a grande falha da ecoteologia da libertação. Ela dialogou tanto com a agenda ambiental que ela perdeu a própria identidade de católica. Tá? Não tem nada de católico nisso. Peguem depois, por exemplo, o Instrumento Labores do Sínodo da Amazônia, a carta final, né, a exortação apostólica. Vocês vão ver, praticamente existe um arrependimento do modo como a igreja conduziu a conversão da América. E a gente não tem motivo nenhum para se arrepender disso. Inclusive foi uma conversão muito rápida, quando comparada com a conversão da Europa, né? E foi uma coisa muito frutuosa. Entre as pessoas que vieram para o Brasil, só citando o nosso país e deixando os outros de lado, nós contamos santos, né? São José de Anchieta, os mártires. Será que aqueles mártires que morreram com Inácio de Azevedo foi tudo em vão? Eles não deveriam ter vindo para cá? Será que eles teriam morrido se a ordem fosse essa? Olha, foram parados pelo pirata francês no meio do caminho, estou indo para o Brasil evangelizar? Ah, tá bom então. Martirizou todo mundo. Será que eles tivessem dito, não, estamos indo evangelizar ninguém não, estamos indo aprender a cultuar a Mãe Terra, aprender a salvar o nosso planeta? Com certeza não teriam morrido, né? Então, esse é o outro problema, né? Além do problema grave de aceitar esses termos, a gente, basicamente a ecoteologia da libertação, no nosso caso, aqui no Brasil, por conta da Amazônia, que ainda precisa ser evangelizada, o grande problema é esse, né? Uma pessoa não vai se encorajar a largar a vida dela aqui numa cidade grande e confortável, como é Rio de Janeiro, como é São Paulo, Curitiba e etc., para ir lá na Amazônia e ensinar a verdade do Evangelho para pessoas que a própria hierarquia da igreja muitas vezes admite como se fosse quase um santo, né? Como se nós tivéssemos que aprender dele e não ele da gente. Tá bom? Esse é o grave problema da ecoteologia. Com relação à campanha da fraternidade, até onde me consta, a campanha desse ano não tratou em momento nenhum do tema da ecoteologia, mas para quem vai se lembrar, a de 2016 sim. A campanha da fraternidade de 2016 era sobre os cuidados da casa comum. E uma coisa que o Álvaro denunciou oportunamente naquele vídeo que ficou muito conhecido, já tem mais de 600 mil visualizações, é que a campanha da fraternidade não é só a quaresma. Aquilo acontece na quaresma e é proposto depois para as dioceses como forma de estudo, né? Então o conhecimento ele começa ali, mas ele vai se expandindo por todo o país. Vocês já imaginaram os tios de vocês ou sobrinhos, que são pessoas que frequentam a missa e que ouvem os avisos e que participam ativamente das paróquias, um dia chegar lá para eles uma pessoa e começar a falar disso aqui, de Pachamama, de Mãe Terra, tá? Essa não é uma realidade muito distante. Isso pode acontecer. Eu tenho um amigo que formou na mesma instituição que eu, e ele foi mandado para São Gabriel da Cachoeira quando acabou o curso, que é lá dentro do Amazonas, né? Ele falou que a situação da igreja lá era deplorável. O próprio Boff, ele chega a dizer que ele mesmo celebra missa na Amazônia. Ele celebra missa na Amazônia, né? Ele incentiva que os presidentes de SEB, Comunidade Eclesial de Base, façam a mesma coisa. Porque, para ele, quem preside a comunidade também preside a cerimônia religiosa, né? Ora, quem preside uma comunidade indígena? Opa! É o ataque das Big Techs contra a gente. Quem que é o chefe da comunidade indígena? É o cacique. Então, será que o cacique vai chegar ao ponto de ver o cacique celebrando a Santa Missa? Então, é isso que está sendo colocado para a gente aqui. É uma coisa muito nova, né? Tudo isso aqui é muito recente. A Laudato Si é um documento muito recente, de 2015. Vai fazer aniversário de 6 anos. É uma criança ainda de 6 anos, né? Então a gente está em tempo ainda de estudar isso, de alertar o máximo de pessoas possível do grande mal que pode se suceder desse novo modo de enxergar, a realidade da igreja. Esse é o primeiro ponto. E o segundo que a gente falou lá no início é que toda crise da igreja, ela de algum modo é superada, ou melhor, de algum modo não,
certamente ela é superada pelo santo que mais se opõe àquele erro crasso que está sendo divulgado, né? Então, para superar isso daí, a gente vai ter que esperar aparecer um padre, aos moldes do que foi o padre Júlio Maria, né? Que estava na França, achava que ia fazer carreira como teólogo, pregando missões na França, e um dia chegou em casa e viu uma carta do seu superior solicitando que ele embarcasse para o Brasil, né, para ir para a Amazônia. E vários amigos dele tinham morrido de malária, e ele ficou naquela coisa, meu Deus, será que eu vou sobreviver a isso? E ele se entrega à Virgem Maria, e graças a Deus fez um trabalho tão frutuoso, que reverbera hoje, inclusive, no Centro Dom Bosco. Muitos dos nossos livros, muitos, são republicações, reedições de livros que o Padre Júlio publicou durante a sua vida, né? Então, o Padre Júlio, de algum modo, ele já é esse anti-ecoteólogo da libertação, né? Mas a gente tem que rezar a Deus e pedir que venham muitos outros, né? Para que não aconteça uma verdadeira tragédia de ordem espiritual na Amazônia e em todo o Brasil. Tá bom? Então, vamos pedir a proteção de Nossa Senhora Aparecida para que ela defenda o nosso Brasil e que ela mande a peste do erro para bem longe da nossa pátria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, Rainha do Brasil, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tá. Pessoal, então esse tempo agora é destinado a perguntas. Se alguém quiser, pode sentar. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade.